O objetivo dessa aula é explicitar quais as funções da administração. Então, em específico, vamos conhecê-las, né? E a gente já vem falando a respeito delas, que é planejamento, organização, direção e controle. Em específico, iniciaremos por planejar. Por que planejar? Para iniciar qualquer coisa, eu preciso planejar. Então, normalmente eu vou pensar em algo que eu preciso fazer, em um objetivo que eu quero alcançar, em uma meta que eu desejo atingir. Para que eu consiga atingir esse objetivo, essa meta, eu tenho que definir como eu vou fazer isso. E como eu vou fazer isso, vai ser como se fosse a estrada. Eu defino um rumo, né? Como eu vou chegar até a minha meta. Para tanto uma organização, eu preciso saber qual é a minha missão, quais são os meus objetivos. Então, o que seria a missão? A missão é o que eu sou atualmente, né? O que eu desenvolvo. Nossa missão é desenvolver os melhores produtos com garantindo a sustentabilidade para os nossos clientes. Então, a partir disso, eu estabeleço os meus objetivos e também estabeleço estratégias. O que são essas estratégias? No decorrer do percurso, eu posso ter alguns empecilhos. Então, se eu pensar no que a gente está vivendo hoje, coronavírus, eu estabeleci um objetivo, uma meta até o final do ano. Normalmente, um planejamento de uma organização é feito anual, mas isso é relativo. Depende de cada organização, é contingencial, né? Tudo depende, né? Então, as organizações, elas fazem seu planejamento de acordo com a necessidade. E nesse planejamento, eu preciso estabelecer as estratégias, né? Essas estratégias vão me auxiliar em caso eu tenha alguma oportunidade nova, alguma ameaça, né? Então, eu já fico sabendo o que eu preciso fazer se algo aconteça. Então, uma ameaça ou uma oportunidade, a gente pode estar verificando ou exemplificando como um coronavírus. Isso pode ser uma ameaça para uma organização. Se isso é uma ameaça, que estratégia eu vou adotar? Se isso for uma oportunidade, que estratégia eu vou estar fazendo, né? Então, eu preciso estabelecer tanto os objetivos, como eu vou chegar até esses objetivos, né? Através de estratégias, do plano, né? Lembra que eu falei a respeito do coiote e do papaléguas? Ele tinha um objetivo, pegar o papaléguas, né? Então, o objetivo era sempre pegar. Agora, eu tenho uma estratégia diferenciada toda vez. Então, toda vez ele tinha uma estratégia nova, porque a primeira não deu certo, ele tinha um outro plano, até que ele conseguiu, né? Então, é a mesma coisa, uma organização. Para nós, na vida pessoal, igualmente. Para tanto, né, preciso, além de saber para onde vou, como eu vou fazer isso, eu preciso conhecer minha organização como um todo. O que está me envolvendo? Quais são os meus concorrentes, quais são os meus fornecedores, em que ambiente eu estou inserido. Preciso entender da minha organização, o que eu faço, né? Então, primeiro de tudo, qual a minha missão? Eu preciso saber o que eu faço para saber onde é que eu quero chegar. Então, normalmente as organizações estabelecem no seu planejamento também a missão, visão e valores. Vocês já devem ter verificado isso em alguma organização. Missão, visão e valores. Missão é o que eu sou, visão é o que eu quero ser, né? Valores é como serão as coisas que eu vou utilizar, ética, transparência, para chegar até a minha visão, que eu quero ser no futuro. Então, eu preciso conhecer minha organização como um todo. Além disso, preciso saber quais são os recursos que eu preciso utilizar para chegar até meu objetivo. Então, se eu preciso comprar mais equipamentos, preciso atualizar meus equipamentos, eu preciso
conhecer de um todo, além das pessoas, como é a cultura da minha organização. Eu tenho normas, eu tenho regulamentos, como é que minha organização funciona. A mesma coisa na vida pessoal, né? Um exemplo citado ali é se eu for viajar para algum lugar, aqui está Rio de Janeiro, né? Então, se eu viajar para o Rio de Janeiro, eu tenho que pensar como eu vou ir. E como eu vou ir, pode ser de ônibus, de avião, pode ser de qualquer meio de transporte. Eu tenho que estabelecer onde eu quero ir, mas como eu vou chegar. A mesma coisa é pensar que vocês querem passar na disciplina. Se você quer passar na disciplina, o que você precisa fazer? Precisa estudar, precisa fazer os trabalhos, né, relacionados no Moodle. E vocês sabem quais são os critérios e a pontuação. Então, vocês decidem e planejam como vocês vão fazer também. A partir das minhas orientações, claro, né? Mas você já sabe como você vai fazer isso. Por isso que a gente já também, quando estabelece, né, no primeiro dia de aula, a gente tem que mostrar esse planejamento para vocês, como que a gente vai fazer até o final. Então, também para que a gente inicie uma disciplina, a gente faz um planejamento de como a gente vai desenvolver as atividades até o final. Mas, para a gente conseguir também atingir as metas e objetivos, depois que eu planejei e pensei em estratégias, né, os planos que eu vou utilizar, eu devo pensar nos meus recursos, tanto pessoais, né, quanto físicos, para atingir esses objetivos. E aí, quando eu penso em recursos pessoais, eu penso em fazer com que as pessoas necessárias estejam nos lugares certos para aqueles objetivos que eu planejei. Então, se eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento específico em um determinado sistema, eu tenho que buscar essa pessoa. Então, ela tem que ser especializada. Ou eu quero fazer com que as minhas atividades passem a ser internacionais, né? Eu passe a fazer exportações. Eu preciso de alguém especializado em fazer exportações e muitas vezes eu preciso de pessoas que falem inglês com fluência. Eu preciso de alguém nesse sentido. Além disso, eu preciso agrupar as pessoas, né, numa estrutura lógica, em departamentos. Então, normalmente, cada organização faz a sua estrutura de departamentalização. E aí, normalmente, né, um exemplo dessa departamentalização é por também especialidade. Eu preciso ter alguém que saiba bastante sobre o RH. Eu preciso ter gente que também saiba sobre o financeiro. Então, eu aloco todo mundo que sabe de RH no RH, todo mundo que sabe do financeiro no financeiro, né? Então, todo mundo que é de vendas está também em um departamento específico. E aí eu designo quais as atividades dentro desse departamento e de acordo com as especialidades, o que as pessoas vão estar fazendo, né? Quais as tarefas elas vão desempenhar, em que cargos elas estarão alocadas. E aí eu consigo organizar as pessoas. Além de organizar as pessoas, eu preciso organizar os recursos. Como eu vou organizar os recursos? Eu preciso saber quais são os recursos que eu realmente preciso para desenvolver a atividade. Que máquinas eu preciso? Preciso de quantos computadores? Preciso de quantas impressoras? Eu preciso de quantas máquinas de cada atividade que eu tenho que, cada tarefa que eu tenha, né? Cada tarefa ou atividade que eu tenha que desempenhar. O que cada uma dessas pessoas dentro desses departamentos precisa. Elas precisam ter mesa, elas precisam ter ar-condicionado, então elas precisam de quê? Elas precisam de caneta, papel. Eu tenho que pensar nesses recursos, para a pessoa ter recursos para trabalhar. Então, eu tenho que também pensar numa estrutura lógica, um layout que faça com que elas desenvolvam as atividades com segurança, ergonomicamente corretas, e também eu devo pensar em não
não dimensionar de uma forma que as atividades elas não façam com que eu tenha gargalos, ou seja, gargalos significam que um atrapalha o outro de alguma forma. Então, eu preciso organizar tanto as pessoas quanto os recursos para que tudo funcione e a gente consiga atingir os objetivos da organização. Além de organizar, eu preciso dirigir. E como eu faço para dirigir? A direção é basicamente colocar em ação o que eu planejei e o que eu aloquei de recursos e pessoas nos departamentos, né, nas especialidades que eu precisava. Basicamente, eu trabalho na direção com as competências humanas. E quando eu falo em competências humanas, isso vai estar diretamente ligado à motivação, à liderança e à forma que eu me comunico com as pessoas. A motivação, ela é extremamente individual. Né? Então, eu tenho... as pessoas, elas normalmente, elas podem ser motivadas por grupo que ela está, mas individualmente, normalmente. Então, é uma vontade que essa pessoa tem de fazer alguma atividade. Então, eu, como administrador ou gestor, preciso fazer com que ela tenha vontade de desenvolver a atividade para que a gente consiga atingir o objetivo. Para isso, eu tenho que buscar, né, formas de fazer esse trabalho. Né? Então, buscar uma forma de que as pessoas consigam desenvolver essa vontade e motivo para fazer a atividade para a organização. Dentro de cada uma dessas questões, a gente, claro, tem um ramo muito grande de questões a serem visualizadas. A gente vai ver especificamente cada uma dessas funções, então a gente vai entrar mais a fundo em cada uma desses elementos, né, verificando cada um deles mais a fundo. Então, para motivar, né, essa motivação está ligada diretamente à vontade. E, além dessa vontade, normalmente se consegue influenciar alguém a ter essa vontade. E para isso eu tenho que exercer um papel de liderança. E essa liderança é essa capacidade de influenciar. Mas eu remeto a liderança normalmente a uma palavrinha. Então, quando vocês olham em liderança, vocês pensem na palavrinha amor. Quando tem amor, normalmente a pessoa ela sente o amor por quê? Porque ela identifica que a pessoa está dando atenção, né? Que ela está... a gente gera uma confiança, né? Desperta essa atenção. Então, se cria esse ambiente mais harmônico. Basicamente, então, liderança pensa em amor, amor pensa em atenção. Né? Liderança é dar atenção às pessoas. E as pessoas, através dessa atenção, conseguem identificar que elas têm sentido para a organização. E o líder passa a ser visualizado realmente como um líder pelo fato de que ele ganha com o carisma dele. Então, um líder busca de forma dialogada, dando atenção, né, dando confiança para as pessoas, né, passando uma imagem adequada para essas pessoas, que é ético, né, que normalmente chega no horário certo. Então, a partir do exemplo, as pessoas já trazem essa questão de visualizar como uma pessoa que eu devo seguir. Então, é um exemplo, né, de responsabilidade, por exemplo. Então, já é visualizado com outro visual, né? E eu gosto também de fazer uma diferenciação entre líder e gerente. Quando a gente fala de liderança, a gente fala pressupõe, né, que eu vou liderar, eu tenho um grupo, né, de pessoas, né? E para que eu lidere, então, se eu tenho um grupo de pessoas, eu trabalho com as pessoas. Então, liderança é trabalhar com as pessoas.
Agora, um gerente, a gente tem que pensar que ele não trabalha com as pessoas, ele trabalha com coisas. Coisas, o que a gente pode determinar e dizer que são coisas? Coisas podem ser tarefas, coisas podem ser dinheiro, coisas podem ser equipamentos. Então, um gerente, ele está mais vinculado a essa questão, né? Mas um gerente pode ser um líder. Então, um pode ser o outro também, né? Mas é uma capacidade de influenciar. Então, aí depende muito da capacidade desse gerente e se ele está conseguindo fazer as duas questões, né? Então, ser gerente, mas tem essa capacidade de influenciar pessoas. Para que eu influencie pessoas, as pessoas têm que entender o que eu estou falando. Para que elas entendam o que eu estou falando, não pode acontecer muitas vezes igual um telefone sem fio, que a gente começa falando uma frase para uma pessoa, quando chegar na 30ª, a frase ela não é mais a mesma. Mudou uma palavra ou muitas palavras. Então, numa organização, busca-se que essa comunicação seja bem compreendida. Então, que não aconteça igual um telefone sem fio, né? E aí, para isso, eu busco canais de comunicação. Os canais de comunicação podem também ser internos, mas também podem ser externos. E essa comunicação interna quer dizer que são com as pessoas envolvidas dentro da organização. A comunicação externa são com as pessoas que eu gostaria de atingir, os meus clientes. Então, eu devo buscar internamente como eu vou me comunicar com as pessoas. Pode ser reunião, pode ser e-mail, como que cada organização vai identificar o que vai ser melhor para comunicar às pessoas, para elas entenderem o que a gente tem que fazer. Externamente, eu tenho que fazer com que meu cliente seja atraído para vir até a empresa para comprar meu produto ou meu serviço. Então, eu tenho que visualizar de que forma que eu atingiria e conseguiria atrair ele mais facilmente. Uma propaganda na TV, propaganda no rádio, por um folder, por um outdoor, pela internet. Então, eu devo buscar formas de me comunicar, tanto interna quanto externamente. A partir da direção, a gente, então, planejou, organizou, colocou em prática as atividades, e depois que a gente coloca em prática as atividades, a gente busca verificar se as atividades deram certo. Para que eu busque verificar isso, eu preciso de indicadores. Esses indicadores vão me dizer se como as atividades foram desenvolvidas, como elas deveriam ser. Eu posso corrigir, posso reforçar ou posso manter. Vamos pensar no exemplo de uma prova que você, aluno, estabelece que gostaria de tirar 10. A partir do momento que você recebe a prova, né, que você gostaria de tirar é 10 e você tirou 9, você não atingiu o seu objetivo. Então, o que você deve fazer? Corrigir o quê? O que você fez de errado para não atingir o 10? Ou você atingiu o 10, ok. Então, se eu atingir o 10, eu posso pensar em formas de melhorar ainda esse 10. Reforçando. Mas eu também posso manter. Então, depende muito dos indicadores e de como eu vou avaliar esses resultados. E a partir desse desempenho, então, eu faço um novo planejamento, penso em ações corretivas, que a gente chama.